Os filmes de ação dos anos 80 que quase tiveram outros atores no papel principal. Ei, você aí, preparado para uma viagem no tempo? Para desenterrar segredos de Hollywood que vão explodir a sua mente? Se a sua infância foi regada a explosões, tiros, músculos e frases de efeito, então você está no lugar certo. Imagine por um segundo. O Exterminador do Futuro sem Arnold Schwarzenegger. Duro de Matar sem Bruce Willis. Parece loucura, né? Mas acredite, isso quase aconteceu. Prepare-se para descobrir os bastidores de Hollywood e os filmes de ação dos anos 80 que quase tiveram outros atores no papel principal. E no final, a gente vai te contar uma curiosidade tão chocante que você vai querer compartilhar esse vídeo com todo mundo. E antes de mergulharmos nessa máquina do tempo cinematográfica, já sabe, né? Deixe o seu like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder nenhuma viagem nostálgica e ative o sininho para ser o primeiro a saber das novidades. A sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo esses tesouros do passado. Cena 1. Duro de Matar. Die Hard, 1988. Começamos com um clássico absoluto que definiu o herói de ação moderno, Duro de Matar, de 1988. Bruce Willis como John McClane é icônico, um policial cínico e gente como a gente, que se vê sozinho contra terroristas. Mas você sabia que ele foi a quinta, ou talvez a sexta, opção para o papel? O roteiro de Duro de Matar foi uma adaptação da sequência do livro Nothing Lasts Forever, que por sua vez era uma sequência de The Detective. E quem estrelou The Detective lá em 1968? Nada menos que Frank Sinatra. Pela lógica contratual, o estúdio teve que oferecer o papel a ele primeiro, mesmo Sinatra já estando com mais de 70 anos. Dá para imaginar o Olhos Azuis gritando "Yippee-ki-yay, motherfucker" no topo da Nakatomi Plaza? Depois de Sinatra recusar, a lista seguiu com alguns dos maiores nomes da época. Richard Gere, Harrison Ford, Burt Reynolds, Sylvester Stallone e até Don Johnson foram considerados. A lenda diz que Al Pacino também esteve na mira, mas teria achado o roteiro complexo demais. O papel acabou caindo no colo de Bruce Willis, que na época era conhecido mais pela comédia romântica A Gata e o Rato. Foi um risco calculado que transformou Willis em um astro de ação e Duro de Matar em um fenômeno cultural que redefiniu o gênero. Impacto cultural. Duro de Matar popularizou o herói de ação falho, humano, que sangra e se machuca em contraste com os super-heróis musculosos da época. Cena 2. O Exterminador do Futuro. The Terminator, 1984. Agora, prepare-se para chocar. O Exterminador do Futuro de 1984. O papel de exterminador é a cara de Arnold Schwarzenegger, uma máquina de matar implacável com pouquíssimas falas. Mas o diretor James Cameron inicialmente tinha O.J. Simpson em mente para o papel. Sim, o ex-jogador de futebol americano antes de se envolver em polêmicas. Cameron achava que Simpson tinha um rosto inocente, que seria perfeito para o contraste com a natureza fria do robô. A equipe da Orion Pictures vetou a ideia, argumentando que ninguém acreditaria que um ator como O.J. Simpson poderia ser um assassino frio e calculista. Que ironia do destino, não é? Outro ator considerado para o T-800 foi Lance Henriksen, que acabou interpretando o detetive Hal Vukovich no filme. Henriksen chegou a fazer testes de maquiagem, aparecendo na sala da produtora com jaqueta de couro e uma folha de alumínio na boca para simular dentes de metal. Mas ao conhecer Arnold, Cameron percebeu que a presença física imponente de Schwarzenegger era perfeita para a máquina. Arnold era originalmente cotado para ser Kyle Reese, o herói, mas insistiu em interpretar o vilão. E o resto é história. Impacto cultural. O Exterminador do Futuro lançou Arnold ao estrelato mundial e consolidou James Cameron como um visionário da ficção científica. I'll be back se tornou uma das frases mais famosas do cinema. Cena 3. Rambo, programado para matar.
First Blood, 1982. Falando em ícones, quem conseguiria imaginar Rambo sem Sylvester Stallone? O veterano de guerra atormentado, que se volta contra a sociedade que o marginalizou, é um dos papéis mais marcantes de Stallone. Mas a jornada até ele foi longa e cheia de recusas. O projeto de First Blood, programado para matar, rodou por Hollywood por mais de 10 anos, com várias versões de roteiro e diretores. E uma lista impressionante de atores recusou o papel de John Rambo. Clint Eastwood, Al Pacino, Paul Newman, Robert De Niro, Nick Nolte, John Travolta e Dustin Hoffman foram todos considerados. Hoffman, inclusive, passou um tempo considerável desenvolvendo o papel, mas se retirou por divergências criativas. O mais curioso é que Kirk Douglas chegou a ser escalado para o papel do Coronel Trautman. Ele era tão engajado que queria mudanças radicais no roteiro. Queria que Trautman matasse Rambo no final do filme, assim como no livro original. Stallone não concordou, e Douglas se desligou do projeto. O que teria sido de Rambo se o Coronel Trautman tivesse matado o protagonista no primeiro filme? A história de Rambo, com suas sequências de ação e seu grito de guerra contra a injustiça, teria sido totalmente diferente. Impacto cultural. Rambo se tornou um símbolo do descontentamento pós-guerra do Vietnã e catapultou Stallone ao topo dos heróis de ação dos anos 80. Cena 4. Fuga de Nova York. Escape from New York, 1981. Vamos para outro clássico cult do mestre John Carpenter. Fuga de Nova York, de 1981. Kurt Russell como Snake Plissken, o ex-soldado cínico e durão com um tapa-olho, é uma das personificações mais legais da rebeldia dos anos 80. Mas Carpenter queria outro ícone para o papel. O primeiro nome na lista de John Carpenter era Charles Bronson. Sim, o lendário vigilante da franquia Desejo de Matar. Carpenter achava que a imagem durona e lacônica de Bronson seria perfeita para o papel. No entanto, a produtora relutou, achando Bronson velho demais para ser um herói de ação do tipo que eles procuravam, e seu salário também era um problema. Depois, Carpenter considerou Tommy Lee Jones, antes de finalmente se decidir por Kurt Russell. Russell, que até então era conhecido por filmes da Disney, passou por uma transformação radical para o papel, adotando a voz grave e a atitude de "não me importo", que tornaram Snake Plissken um dos personagens mais memoráveis do cinema de ficção científica. E quem imaginaria que o cara do super-herói americano se tornaria um dos anti-heróis mais irados da década? Impacto cultural. Snake Plissken se tornou um ícone do anti-herói, e o filme é uma crítica social disfarçada de filme de ação futurista, inspirando muitos cineastas e jogos. Cena 5. Predator, 1987. Para fechar com chave de ouro, vamos falar de Predador, de 1987. Arnold Schwarzenegger, liderando uma equipe de elite contra um caçador alienígena invisível na selva. Um filme icônico, com um elenco de estrelas da ação da época. Mas você sabia que o próprio Predador quase foi interpretado por outro astro de ação? Sim! Antes de Kevin Peter Hall assumir o papel do monstro, Jean-Claude Van Damme foi escalado para interpretar o Predador. A ideia original era que o Predador fosse uma criatura ágil, quase como um ninja saltitante. E Van Damme, com suas habilidades em artes marciais e sua flexibilidade, parecia a escolha perfeita. No entanto, o traje original do Predador era pesado e desajeitado, e Van Damme, que na época tinha 1,77 de altura, simplesmente não conseguia se encaixar na visão que a equipe tinha para a criatura, que precisava ser imponente e muito maior. Ele também teria reclamado do calor e do desconforto do traje, além de ter tido algumas divergências criativas. Após alguns dias de filmagem com o traje, Van Damme foi demitido e substituído por Kevin Peter Hall, que tinha 2,20 e deu ao Predador a estatura e a presença ameaçadora que conhecemos. Imagine Van Damme fazendo o Split como o Predador. Seria uma versão bem diferente. Impacto cultural. Predador.
é um marco do cinema de ficção científica e ação, com um monstro que se tornou tão icônico quanto o elenco humano. Lançou uma franquia de sucesso e inspirou inúmeras referências na cultura pop. E aí, ficou chocado com alguma dessas revelações? É incrível pensar como um simples sim ou não de um ator pode mudar completamente a história do cinema e o nosso imaginário. Esses filmes, com seus elencos icônicos, marcaram uma geração e continuam sendo referência para o cinema de ação até hoje. Qual dessas mudanças teria sido a mais drástica para você? Deixe nos comentários qual ator você achou mais inusitado em um papel icônico. Se você curtiu essa viagem no tempo e se emocionou com essa dose de nostalgia e curiosidades de Hollywood, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo incrível como este e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação é o nosso combustível. Até a próxima aventura cinematográfica!